pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao assunto, vamos falar sobre transformação da matéria. Eu sou a professora Kilma, da disciplina de Ciências. Então, vamos primeiro conversar, saber se vocês estão se cuidando, lavando bem as mãos, usando máscara, certo? Pra gente voltar logo pra escola. Eu sei que todo mundo tá com saudade, mas vamos se cuidar. Então, hoje vamos falar sobre transformação da matéria. Vamos rever primeiro o conteúdo anterior, certo? Quem é que lembra o que a gente já estudou? Então, a gente já estudou sobre misturas homogêneas, misturas heterogêneas, métodos de separação de mistura, é isso? Falando sobre o ciclo da água também, que foi um assunto à parte. Então, agora vamos ver o que a gente viu anteriormente. Então, vimos anteriormente que as misturas são formadas por duas ou mais substâncias e podemos separar os componentes por meio de diferentes formas. Lembra que a gente já viu que as misturas elas são formadas por duas ou mais substâncias? Quando a gente junta duas ou mais substâncias, a gente tem o quê? Uma mistura, e que também a gente pode separar esses componentes, que a gente lembra que a gente viu separação, de mistura. Mas existem casos que a mistura de substâncias origina outra. Existem casos que quando a gente mistura uma substância com a outra, a gente dá origem a um outro produto. Que aí a gente vai aqui, exemplo. A mistura de vários ingredientes vai originar o pão, o bolo, entre outros. Por exemplo, se a gente misturar farinha, açúcar, manteiga, ovo e outros ingredientes, a gente leva ao fogo e a gente vai ter o quê? Outro produto, a gente vai ter o bolo ou pão, certo? Transformação da matéria, Transformações da matéria. O que é transformação? Transformação é uma modificação que ocorre em algo ou em alguém. Quando ocorre alguma modificação é porque há uma transformação. Por exemplo, quando a gente corta o cabelo, aconteceu uma transformação, porque modificou algo em alguém. Quando a gente coloca cerâmica na casa, houve uma modificação. Por quê? Porque colocou cerâmica na casa, antes não tinha, agora tem, certo? Quando a gente amassa um papel, houve uma transformação, porque o papel era liso e agora ficou amassado. Então, transformação é isso, é uma modificação que ocorre em algo ou em alguém. Quando ocorre qualquer modificação, há uma transformação. E aí as transformações elas podem ser físicas ou químicas. As transformações físicas é quando não há formação de novas substâncias. Quando quando ocorreu uma transformação e nessa transformação não formou uma nova substância, um novo produto, então essa foi uma transformação física. Quando há formação de novas substâncias, houve uma transformação química. Então, quando a gente junta várias coisas ou ingredientes e a junção disso forma uma nova substância, então foi uma transformação química. Quando não há transformação, quando não há formação de novas substâncias, então há uma transformação física. Transformações químicas. Elas formam novas substâncias. Vamos ver exemplos de transformações químicas. A ferrugem. Quando ocorre ferrugem, por exemplo, num prego, ocorreu uma transformação química, porque o ferro se transformou em ferrugem, então formou uma nova substância. Vitamina C, efervescente em água. Quando a gente pega aquelas vitaminas C que fica borbulhando, houve uma transformação. O comprimido liberou gás, formou bolinhas e se transformou naquela substância laranja, que a gente toma. Ai, chega, gente, eu acho que eu pulei aqui alguma coisa. Desculpa. Pronto, vamos dar continuidade. Ai, o que é que tá acontecendo? Gente, desculpa.
Pronto, voltou. Quando há a queima do carvão, então, aquela pedra de carvão preta, ela vai se desfazendo, né? Quando a gente faz um fogo de carvão, então o carvão se transformou em quê? Em cinzas. Então, houve uma formação de uma nova substância, de um novo produto. Produção de queijo a partir do leite. Era o leite, o produto era o leite. Houve uma transformação e aí ele se formou o quê? Formou o queijo. Então, houve a formação de novas substâncias, houve uma formação de um novo produto. E os alimentos quando estão em decomposição? Ora, a gente tem uma fruta muito bonita. Aí a gente deixa ela dias do lado de fora, ela começa a apodrecer. Então, ela deixou de ser uma fruta bonita, gostosa para comer e passou a se tornar uma fruta podre. Então, formou uma nova substância. Já nas transformações físicas, não se formam novas substâncias. Então, água com sal. Se eu ter a água, eu botar o sal, vai continuar a água do mesmo jeito, né? Só que uma água salgada, não formou uma nova substância. A água congelada, ela sempre vai ser água, entendeu? Tá congelada, aí eu boto do lado de fora. Aí ela só o quê? Só descongelou, mas ela continua sendo água, não deixou de ser água. Se eu amasso um papel, entendeu? Então, eu amassei o papel, houve uma transformação, mas foi uma transformação física, porque o papel não deixou de ser papel, ele apenas se tornou um papel amassado, mas ele continua sendo um papel. E transformação de tecido em roupa. Ora, eu tenho um tecido e vou fazer uma roupa. Deixou de ser tecido? Não, só se transformou em uma roupa. Então, continuou sendo tecido. Não modificou a qualidade, entendeu? Então, já que a gente vê que, por exemplo, na transformação química, o ferrugem, o prego é um ferro. E aí, depois, com a ação do tempo, ele se transformou em ferrugem, uma nova substância que não tem como mais voltar, não tem como mais ser um ferro bom. A queima do carvão, queimou o carvão, se transformou em cinza. Ele não é mais, aquela cinza não é mais o carvão, é uma cinza. E não tem como a gente fazer com que aquela cinza se transforme em carvão de novo, entendeu? Então, vocês escutem o áudio direitinho, entendam direitinho que vocês vão entender, certo? Pronto, aqui um copo quebrado na transformação física. É o copo, aí o copo quebrou. Deixou de ser vidro? Não deixou. Então, é uma transformação física. Depois, por exemplo, se a gente juntar os cacos de vidro e colar, por exemplo, não pode se tornar um copo de novo? Ou pode, né? Mas aí ninguém vai fazer isso. Então, eu quero que vocês entendam que a diferença da química, a transformação química para a transformação física, que a física, ela não forma algo diferente. As coisas, elas só se transformam, mas continuam sendo, por exemplo, papel, continua sendo tecido, continua sendo vidro, entendeu? Só mudou a forma. Já na química não, né? A gente tem uma nova substância. Aqui seria um vídeo, mas não vem ao caso, que eu já expliquei direitinho a vocês. Aqui a gente tem foto, né? Olha, uma pera. Aqui são e uma laranja. São as frutas em decomposição. Então, a fruta, a pera, ela não tem como mais voltar a ser uma pera normal. A laranja, aqui podre, em decomposição, não tem como voltar a ser uma laranja boa. Então, é uma transformação o quê? Transformação química. Que o carvão queimando, como eu falei também. Transformações químicas, né? Muitos são os exemplos de substâncias que transformam-se em outras. Preparando um bolo, mistura farinha, manteiga, leite e ovos, entre outros. Depois de aquecido, essa mistura se transforma em um outro material, em bolo. Então,
Essa é uma característica de uma transformação química. Um material se transformou em outro. Aqui, ó. Tá vendo os ingredientes juntos? Se transformou em um bolo. Então é uma transformação química. Não vai ter mais como a gente pegar o bolo e fazer com que ele volte a ser farinha, a ovo, a manteiga, entendeu? Essa é química. Por exemplo, o ovo. Temos o ovo cru, cozido e o assado, né? Fritado. Tem como a gente fazer com que o ovo fritado volte a ser um ovo normal? Não. Então é uma transformação química. Se tivesse como transformar o ovo cozido em ovo cru de novo, aí seria uma transformação física, né? Porque na física, na transformação física, a gente consegue fazer com que ele volte a ser, ou seja, ele não deixa de ser. Entendeu? Só se modifica. Na química, não. Ele deixou de ser ovo cru e passou a ser ovo cozido. E não tem como voltar mais. O papel queimado, quando eu vou queimar um papel, é uma transformação física ou química? O papel queimado, quando eu queimar o papel, a cinza vai se transformar em papel de novo? Não. Então é uma transformação química. Aqui, ó, lembra do prego enferrujado? Então vamos lá para a atividade, né, pessoal? Número 1. Qual a diferença entre transformações físicas e transformações químicas? Lá no início do slide eu mostro. Cite exemplos de transformações químicas que você vê no seu dia. Lembra aí o conceito do que é transformação química e cite exemplos, 3 exemplos que você vê no seu dia a dia acontecer. Ah, professora, acontece essa transformação química, eu vejo isso na minha casa. Uma vez eu fiz isso e é uma transformação química. Uma vez uma colega fez isso e é uma transformação química. E a 3 é citar exemplos de transformações físicas que você vê no seu dia a dia. Também falei sobre transformação física há pouquinho, né? Mas eu acho que vocês conseguiriam entender. Pode citar o exemplo do slide, no caso da transformação física. Certo, pessoal? Eu peço que vocês façam a atividade direitinho, são poucas questões. Envie para mim até segunda-feira, certo? Eu tô tentando ajudar vocês da melhor forma possível. Não, a gente não quer que vocês percam conteúdo, porque é muito importante vocês assistirem essas aulas. Nós estamos se esforçando, mandando aulas para vocês. Então, é muito importante vocês fazerem a atividade. Para quem assistiu o vídeo e fez as atividades, parabéns, excelente. Vocês vão ser muito bem recompensados na hora de anotar lá na caderneta. Então se cuidem e não saiam de casa. Se sair, usem máscara. Um cheiro para vocês. Agora vou sair aqui do celular.